Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E nossa aula de hoje é sobre reações inorgânicas. E a primeira reação que nós vamos ver hoje é uma reação de adição ou reação de síntese. Quando é que ocorre essa reação? Quando você parte de duas ou mais substâncias e vai produzir apenas uma. Por exemplo, olha aqui no caso do carbono. Você tem o carbono, reagiu com O2, né, a combustão do carbono, e deu quem? O dióxido de carbono, o CO2. Então, você parte de duas substâncias para obter uma. A mesma coisa aqui, ó, a combustão do gás hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio, reajo com O2 e só vou formar uma substância no produto. Por isso que ela é chamada de síntese. Você está adicionando duas e vai produzir apenas uma substância, ok? A outra reação, ela é chamada de reação de decomposição ou análise. Aí já é o contrário. É onde você parte de uma substância e obtém duas ou mais substâncias no seu produto, ok? Então, vamos olhar aqui. Olha a primeira reação que eu coloquei aqui, que foi a decomposição do carbonato de cálcio. Esse triângulo que aparece aqui na seta, gente, isso significa aquecimento, que você está decompondo o carbonato de cálcio, aquecendo ele. Você decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Essa reação de decomposição pelo aquecimento, isso é chamado de pirólise. Ok? Olha essa segunda aqui da água oxigenada. Você já notou que todo frasco de água oxigenada, ele é fosco? Por quê? Porque a água oxigenada, ela se decompõe com a luz. Se o frasco ele fosse transparente, na hora que você fosse abrir a sua água oxigenada, só ia restar lá o quê? Água e gás oxigênio. E essa decomposição da água oxigenada em presença de luz, isso aqui é uma reação de decomposição chamada de fotólise, que é a decomposição pela luz, ok? Olha agora o cloreto de sódio. Esse izinho que aparece em cima da seta, isso significa corrente elétrica. Então, você tem a decomposição do cloreto de sódio usando a corrente elétrica para obter o sódio e o gás cloro. Essa reação ela é chamada de eletrólise. Então, todas as vezes que eu tenho calor, a decomposição por calor é pirólise. Todas as vezes que eu tenho a decomposição por luz, ela é chamada de fotólise. E todas as vezes que eu tenho a decomposição por corrente elétrica, ela é chamada de eletrólise. Vamos para a próxima reação agora. Agora eu tenho uma reação de simples troca ou deslocamento. Nesse tipo de reação, você tem uma substância simples reagindo com uma substância composta, onde a sua substância simples vai tentar deslocar um desses dois elementos da sua substância composta, ou seja, ele vai tomar lugar. Olha nesse caso aqui, ó, o A tomou lugar do X e o X passou a ser substância simples. Então, essa substância simples que você tem, ela pode ser tanto um metal, como ela pode ser um ametal, tá certo? Então, vamos ver primeiro quando ela for um metal. Por exemplo, olha aqui quando eu tenho ferro e água. Aqui eu te dei uma fileira de reatividade de metais. Quanto mais próximo da ponta da seta, mais reativo. Então, quais são os metais mais reativos? São os metais da família A. Qual metal menos reativo? É o ouro. O hidrogênio eu deixei destacado porque ele não é metal nem ametal. Ele é só hidrogênio, só para a gente poder comparar, mesmo? Então, veja bem. No caso do ferro aqui, gente, essa reação é, por exemplo, quando você deixa o bombril molhado lá na sua pia da cozinha. O que acontece, gente? Ele vai ficando marrom. Por quê? Porque ele vai oxidando. Por que isso acontece? Por que o ferro reage com a água? Porque, veja bem, olha o ferro aqui na sua fileira de reatividade. Olha o hidrogênio. Por que ele reage? A reação de simples troca ou deslocamento ela ocorre quando a substância simples ela for mais reativa que a substância, o elemento da sua substância composta. Então, olha só, no caso do metal, o metal tem eletropositividade, não é isso? É grande. Então, aqui, ó, lembra que o NOx a gente tirava aqui negativo e positivo? Então, ele vai tentar substituir
aquele elemento que tem carga positiva na sua substância composta, que no caso aqui é quem? O hidrogênio. O ferro, ele não é mais reativo que o hidrogênio, então essa reação ocorre, ok? Tanto que quando você pega o bombril e coloca na água, sai aquele líquido escuro. Aquilo ali é o óxido de ferro, porque ele é solúvel, óxido de ferro mais 2, né, gente? Óxido de ferro 2, porque ele é solúvel em água. Olha esse outro aqui, ó, o sódio. Então, o sódio não é metal? Se é metal, ele vai tentar deslocar o elemento mais eletropositivo da sua substância composta. Então, o que vai acontecer? Olha onde é que está o sódio, na 1A. Olha onde é que está o hidrogênio. Olha, gente, ele é bem mais reativo que o hidrogênio. Então, essa reação ocorre muito rápida, por causa da diferença de reatividade. Onde é usado isso aí que hoje em dia é proibido? Era usado em pescarias. As pessoas levavam pedras de sódio e jogavam dentro de um lago. Aí aquilo ali tinha uma reação extremamente explosiva. Aí matava tudo quanto era peixe, tudo que tinha lá no lugar. Hoje em dia isso é proibido. Por quê? Por que dessa explosão? Porque forma o quê? Esse gás hidrogênio, que ele reage muito rápido com o oxigênio do ar. Professor, então por que o meu bombril também, que, né, a palha de aço que produziu o H2, ele também não explode? Porque olha a diferença de reatividade entre o ferro e o hidrogênio e olha a diferença de reatividade entre o sódio e o hidrogênio. Então, aqui, como a diferença de reatividade é menor, o hidrogênio que vai formando, ele vai formando devagar. Então, você tem pouco combustível sendo formado, só que num tempo maior. Já no caso do sódio, como a reação é muito violenta, é muito rápida devido à diferença de reatividade, a reação forma muito hidrogênio, ela é muito rápida, falta muito gás hidrogênio de uma vez só. Então, todo aquele hidrogênio formado de uma vez só, em contato com o oxigênio, é uma reação extremamente explosiva, ok? Agora, olha esse caso aqui, ó, o alumínio metal. Para ele deslocar esse que é mais eletropositivo, né, na sua substância composta, ele tem que ser mais reativo. Olha aqui onde é que está o alumínio, aonde está o hidrogênio. Essa reação ocorre? Ocorre, certo? Então, o alumínio vai ficar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio passa a ser substância simples. Também a diferença de reatividade não é tão grande assim. Aonde você tem isso, gente? Na sua panela de alumínio, em casa. A sua panela de alumínio, você tem lá a superfície, não é isso? O que acontece? Quando você coloca água na sua panela de alumínio, ela forma esse óxido de alumínio aqui em cima, ó. Ok? E esse óxido de alumínio, gente, ele é uma substância insolúvel. Insolúvel. Então, a água que vai caindo aqui em cima, ó, já não vai conseguir mais oxidar esse alumínio que está aqui por baixo. Porque, tipo, ele cria essa camada protetora. Tanto que você pode ver que quando você põe a panela de alumínio no fogo, coloca a água e liga o fogo, imediatamente ela fica fosca. O que é aquilo formando? É o óxido de alumínio. E a água que eu for jogar lá em cima, ela vai reagir com o alumínio aqui embaixo? Não. Só que o que acontece, gente? Quando a gente vai lavar a panela, a gente gosta de ver a panela brilhando. Então, o que a gente faz? A gente vai arear a panela. Então, a gente retira esse óxido de alumínio. Ou seja, eu estou retirando da minha panela o alumínio. Então, de tanto você ficar areando a panela, ela vai se desgastando, ela vai afinando, certo? Para você deixar brilhosa. Tanto que se você pegar lá, sua panela ficou fosca, se você pegar um garfo e riscar ali, você vai ver que por baixo tá brilhoso, porque por baixo apareceu quem? Apareceu o alumínio zero, né? E em cima, aquele fosco, eu tenho o óxido de alumínio. Quer ver outras reações do seu cotidiano? Outra é aqui, ó, o zinco. O zinco vai conseguir deslocar o hidrogênio aqui? Vai, ó, porque o zinco tá aqui e o hidrogênio tá aqui. Onde é que você tem isso? Você tem isso na telha de zinco. Professora, mas como é que eu faço uma telha que reage com água? Então, quando chover, a minha telha vai furar. Não, por quê? A mesma coisa que acontece lá no alumínio. Olha, você tem aqui a sua telha, certo? Feito de zinco. Aí chove, esse zinco, ele é oxidado, esse zinco é oxidado e forma aqui em cima o óxido de zinco. E esse óxido de zinco, ele é o quê?
insolúvel. Então, agora vai chover aqui em cima e esse zinco que está aqui embaixo, ele não vai oxidar, então sua telha não vai furar. É como se esse óxido de zinco formasse uma manta de proteção em cima da telha de zinco, ok? Vamos ver esse outro aqui, ouro com ácido sulfúrico. Aonde é utilizado isso daí? Vamos supor que você achou um anel e vai no Orives para ele te falar se é ouro ou não. O que ele faz? Ele pega lá a sua peça, pega tipo uma lima e passa a sua peça de ouro em cima daquela lima para transferir átomos de ouro para essa lima. Tudo bem? Aí o que ele faz? Ele pega uma gota de ácido sulfúrico e pinga aqui em cima. E fica observando. O que vai acontecer, gente? Vamos prestar atenção aqui na reação. Eu tenho ouro. A substância simples agora é meu ouro. Tá aqui. Ela vai tentar deslocar quem? O hidrogênio do ácido sulfúrico. Você está vendo que o ouro ele é menos reativo que o hidrogênio da substância composta? Então, essa reação ela não ocorre. Tudo bem? Então, não vai ocorrer essa reação. Então, ele vai olhar lá em cima, não vai ter nada. Professora, e se fosse uma bijuteria? O que ia acontecer? Vamos supor, as bijuterias, elas contêm o quê? Elas contêm zinco, ok? Então, na hora que você toca esse zinco, que a gente fala de teste de toque, o ourives vai tocar a sua peça, ele vai encostar o ouro com ácido sulfúrico. Então, quando ele pinga o ácido sulfúrico no zinco, ele tem liberação desse gás aqui. Pouco, porque a diferença de eletronegatividade é pequena, então não vai explodir. Isso aqui é um gás. Então, se for bijuteria, na hora que ele pingar o ácido sulfúrico em cima da lima dele, que tem átomos de ouro, aquilo ali começa a soltar bolinhas. Então, ele vai falar para você, olha, isso aqui não é ouro, porque o ouro não reage com ácido sulfúrico, ok? Bom, e se agora a substância simples for um ametal? Então, vamos lembrar, ó. Aqui era negativo, aqui positivo. A metal vai tentar deslocar agora o ânion daqui, né? O elemento mais eletronegativo que você tem na sua substância composta, ok? Então, você tá vendo, ó? O B tira o Y, desloca o Y e agora o Y passa a ser substância simples. Aí, do jeito que eu tinha a fileira de reatividade de metais, eu também tenho a fileira de reatividade de ametais. Lembra? Fósforo, cloro, mas, professora, cadê o nitrogênio que estava aqui? Acontece, gente, que o nitrogênio N2, nas condições normais, ele é inerte, ele não reage com nada. Lembra quando eu falei de chuva ácida? Que para o nitrogênio poder reagir com o oxigênio do ar ou com a água, você teria que ter uma descarga de um relâmpago, porque você precisa de uma energia de ativação muito grande, é a mesma coisa. Então, em condições normais que a gente tem, né, o nitrogênio ele é inerte, ele só reage em situações extremas. Então, vamos supor aqui que você tem o bromo para reagir com o NaCl. O bromo, família 7A, então ele é um ametal. Então, ele vai tentar deslocar o ametal aqui, que é quem? O cloro. Vamos ver se desloca? Para isso, a substância simples tem que ser mais reativa que o ametal da substância composta. Então, aqui eu tenho o bromo, certo? E aqui eu tenho o cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, essa reação não ocorre. Ao contrário agora. Agora eu tenho cloro de substância simples tentando deslocar o bromo. Vai ocorrer por quê? Porque o cloro ele é mais reativo que o bromo. Então, essa reação ela ocorre. As questões que tem sobre isso, gente, nas provas de vestibular e SPSEC, é para você identificar essas reações. Se ela é de simples troca, de dupla troca, de análise ou decomposição, certo? De síntese ou adição. Então, é mais para você reconhecer e dizer se essa reação ela ocorre ou não ocorre, ok? Bom, a próxima e última reação que a gente vai ver é a reação de dupla troca. O que é a reação de dupla troca? É quando eu tenho a reação de duas substâncias compostas que elas vão trocar os elementos entre elas, os átomos entre elas. Ó. O A passa a ligar com o D e o B passa a ligar com o C, ok? Bom, quais são as condições para que essa reação ocorra? Como é que eu sei se essa reação ocorreu ou não?
Então, ela tem que ter pelo menos uma dessas 4 condições aqui. Primeira, formação de água. Teve formação de água? É porque a reação ocorreu. Condição 2, formação de ácido fraco ou base fraca. Quer dizer que a reação ocorreu também. Condição 3, formação de produto volátil. Também a reação ocorreu. Ou seja, evapora, sai um gás. Condição 4, formação de produto insolúvel. Então, vamos lá. Eu peguei essa primeira reação aqui, que é o nitrato de chumbo 2, reagindo com cloreto de sódio, dando o cloreto de chumbo 2 mais o nitrato de sódio. Então, vamos lá. Vamos ver se essa reação ocorreu. Teve formação de água? Não teve. Teve formação de ácido ou base fraca? Não teve, porque cloreto de chumbo 2 e nitrato de sódio são sais, então não é ácido nem base. Teve um produto volátil? Também não, porque os dois são sais, certo? E sais são sólidos à temperatura ambiente. Depois, formação de um produto insolúvel. Então, agora eu tenho que ver se esses sais eles são solúveis ou não. Lá na aula de sais eu coloquei, e nessa aula também, tem uma tabelinha lá da solubilidade dos sais em água. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho o cloreto de chumbo 2, não é isso? Esse aqui, cloreto de chumbo. Vamos ver se ele é solúvel, ó. Então, vamos colocar aqui, eu tenho PbCl2. Então, vamos ver, cadê o cloreto? Tá aqui, tá bem? Todos os cloretos, eles são solúveis, com exceção do cloreto de prata, o cloreto de mercúrio e o cloreto de chumbo 2. Não é esse que a gente tem aqui? Então, significa aqui, ó, que esse cloreto de chumbo 2, ele é insolúvel. Então, quer dizer que essa reação, ela ocorre, ok? Vamos para a segunda? Eu tenho nitrato de sódio com ácido sulfúrico. Tá vendo, ó? O sódio ligou agora com sulfato e o hidrogênio agora ligou com o nitrato, certo? Formando o ácido nítrico. Então, vamos lá. Teve formação de água? Não. Teve formação de ácido fraco ou base fraca? Ó, peraí, tem um ácido aqui. Mas esse ácido, olha, 3 menos 1, 2, ele é um ácido forte, então não. Formação de um produto volátil, vamos lá. Sulfato de sódio, ele é um sal. Se ele é um sal, quer dizer que ele é sólido à temperatura ambiente, não é mesmo? E eu tenho aqui agora o ácido nítrico. Lembra dos ácidos? Os únicos ácidos que são fixos, ou seja, que não são voláteis, os ácidos fixos são o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido fosfórico, H3PO4. O ácido nítrico aqui, ó, ele é volátil. Volátil. Tanto que essa reação é como se ela tivesse o quê? Uma liberação de gás. Ele forma um produto volátil. Se abrir o frasco de ácido nítrico, sai aquele vaporzão de ácido nítrico dali de dentro, ok? Vamos agora para outra reação. Agora, eu tenho uma reação do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico. Então, olha só. O sódio aqui passou para o cloro, não é isso? E o hidrogênio se ligou ao H aqui, formando quem? H2O. Vamos para as condições? Primeira condição. Ocorreu formação de água? Opa, já ocorreu. Então, se tem formação de água, quer dizer também que essa reação, ela ocorre. Ok? Vamos para outra aqui? Outra. Sulfato de amônio com hidróxido de zinco. Vamos ver se formou. Primeiro. Ocorreu formação de água? Não. Ocorreu formação de ácido fraco ou de uma base fraca? Opa, peraí, vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, o hidróxido de amônio, certo? E o hidróxido de amônio é uma base fraca, lembra? É a única base molecular, é a única que não é um composto iônico. Então, gente, se formou a base fraca, significa o quê? Que a reação ocorre. Então, nessas 4 reações que eu coloquei aqui para vocês, as 4 reações ela ocorrem. Por quê?
porque pelo menos uma dessas condições aqui, ela aparece. Então, quer dizer que a reação ocorre, ok? Então, vamos fazer aqui revisão das reações do início. Quais são as reações que a gente viu? Reação de adição ou síntese, onde você parte de duas ou mais substâncias para obter uma só. Depois, a gente viu as reações de decomposição ou de análise, onde você parte de uma substância e obtém duas ou mais substâncias no produto. Quando ela é feita com aquecimento, ela é chamada de pirólise. Quando a reação ocorre em presença de luz, quer dizer que ela é chamada de fotólise. E se for corrente elétrica, ela é chamada de eletrólise, ok? Depois eu tenho a reação de simples troca ou deslocamento. É quando uma substância simples, é formada apenas por um elemento químico, reage com uma substância composta e ela consegue substituir aquela substância. Então, por exemplo, no caso do metal, ele vai tentar substituir a substância mais eletropositiva que você tem aqui na sua substância composta. Então, no caso do metal, ele vai tentar substituir o quê? O X. Como é que eu vou saber se ele vai conseguir substituir ou não? Pela minha fileira de reatividade. Se a minha substância simples for mais reativa, ela vai conseguir substituir, ok? Se não for, é porque a reação, nesse caso aqui, o ouro não consegue deslocar o hidrogênio, então ela não ocorre. E se essa substância agora for uma metal, então agora a substância simples, tá vendo? A substância simples formada apenas por um elemento químico. Se ela for mais reativa que o elemento mais eletronegativo da sua substância composta, a reação ocorre. Então, aqui você tem uma fileira de eletronegatividade. Ó. O bromo, ele não consegue deslocar o cloro, mas o cloro, quando ele for substância simples, ele vai conseguir deslocar quem? Ele vai conseguir deslocar o bromo. E por último, eu tenho a reação de dupla troca, onde eu tenho duas substâncias compostas reagindo. E quais são as condições? Ou pelo menos uma condição tem que ter. Primeiro, formação de água, ou ela pode ser formação de um ácido ou base fraca, ou pode ser formação de um produto volátil, ou de formação de um produto insolúvel. Então, para saber a solubilidade, vocês têm que saber a tabela de solubilidade dos sais, ok? Então, gente, essa foi a aula que a gente fez de reações. Eu deixei uma lista de exercício aí para vocês que tem algumas questões da SPSEC para vocês verem como é que eles pedem isso, que é exatamente de identificação dessas reações, ok? Já deixei, inclusive, da SPSEC, eu já deixei o gabarito comentado para vocês, ok? Mas tenta fazer sem olhar o gabarito e depois vocês verem o comentário, ok? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. E se cuidem.